Voltando aí à nossa aula de transtornos, dando seguimento ao nosso vasto conteúdo aí de saúde mental, a gente vai dar continuidade aí falando sobre os transtornos que são advindos por conta aí do uso de substâncias de álcool e drogas, lembrando que a droga também, o medicamento, ele é considerado uma droga e ele pode causar um transtorno aí, né, mental, de comportamento nos indivíduos, tá bom? Vamos seguindo aqui. A gente aí, falando um pouco de prevalência, de dados estatísticos, né? A gente tem a prevalência aí de transtornos, né, por conta do uso do álcool, né? Em 2000, a gente teve aí um percentual de 1,7%. Então, a gente tem aí que o álcool, ele é responsável por 1,5% de todas as mortes, tá? Sendo que, além de incluir os transtornos mentais, ele traz aí transtornos físicos, como a cirrose, como lesões também por conta de acidentes. Então, em relação de impacto financeiro, o álcool ele tem um alto custo econômico para a sociedade, tá? Então, a gente tem aí mais dinheiro relacionado, né, um impacto financeiro maior aí por conta do uso de álcool do que aqueles que são arrecadados aí em impostos, tá? Com relação ao uso de cocaína, de heroína, a gente tem aí teve um aumento de 0,25%, né? A gente tem aí uma estimativa que cerca de 25 milhões de pessoas injetam drogas ilícitas, né? Além de que, dentre essa carga aí de drogas ilícitas, a gente teve 0,4% dessas drogas aí no ano de 2000, tá? Outro problema que a gente tem aqui, outro transtorno que a gente tem é a esquizofrenia, é um transtorno mental grave, tá? Que vai afetar aí mais de 21 milhões de pessoas no mundo. A completa recuperação, né, acontece em 1/3 dos casos, tá? A prevalência é em ambos os sexos, então não tem, mais em mulheres e homem não, é a mesma, tá? É a terceira doença aí que mais causa incapacitações, tá? Tem um custo elevado para a sociedade, tá? A evolução dela é menos severa em países em desenvolvimento, até mesmo por conta do custo aí que é feito para desenvolvimento de políticas públicas em saúde, tá? E aproximadamente 10% desses pacientes que possuem esquizofrenia morrem em decorrência do suicídio, tá? Outra doença que a gente tem aqui, outro problema, né, que a gente tem é a epilepsia, que é um transtorno cerebral. Então, lá no processo lá das fibras, né, dos neurônios, da transmissão do impulso nervoso, a gente vai ter um problema lá na condução desses impulsos que vai desencadear na epilepsia. Estima aí que aproximadamente 37 milhões de pessoas sofrem epilepsia, tá? O Alzheimer é a doença que ocorre aí, geralmente após os 65 anos de idade. A gente tem, conforme aumenta a idade, a gente tem uma incidência, né, um número de casos novos para essas pessoas apresentarem, né, acima dos 65 anos, apresentarem Alzheimer, tá? A gente não tem uma prevalência aí de diferença de sexos, por sexos, né, em qual incide mais, mas a gente tem um altíssimo custo aí para a sociedade por conta do Alzheimer. O retardo mental aparece aí, né, uma prevalência de 1 a 3%, né, moderado e grave. A gente tem esses retardos mentais mais comuns em países em desenvolvimento, né, e esse retardo mental está relacionado aqui à deficiência de iodo, perdão. Então, essa deficiência de iodo, ele faz com que cause uma lesão cerebral. E aí, acaba causando um retardo mental, né, no indivíduo. Porque o iodo, ele vai fazer parte lá do processamento quando a gente fala dos canais, né? Lá dentro dos canais de sódio, dos canais de potássio, a gente vai ter a presença do iodo, um outro componente aí, que vai estar relacionado aí com, tá aqui, né, a nossa fenda sináptica, né? E aí a membrana aqui a gente tem sódio, potássio, cálcio, e a gente também vai ter iodo. Então, esse processamento de entrada e saída, né, desses mecanismos aí, vai fazer com que, né, a deficiência do iodo ele cause aí esse retardo mental.
A gente tem os transtornos da infância e da adolescência, então a gente tem aí, por exemplo, nos Estados Unidos, 1 a cada 10 jovens, eles sofrem aí, transtorno mental, né? E menos de 1 em 5 recebe tratamento para isso, porque a gente tem uma um baixo investimento em políticas públicas em saúde para transtornos mentais, né? Para transtornos na infância e na adolescência, tá? É bem provável que a gente, tem lugares aí que essa situação é mais grave, tá? E o transtorno, né, tanto na infância quanto no adolescente, ele vai custar mais caro para a sociedade, tá? Tanto em termos humanos como em termos aí financeiros. Outro problema grave de saúde pública que a gente tem é o suicídio, né? Então, a proporção aí é para homens e mulheres, a gente tem uma proporção aí de 1 para 1, né? Então, a principal causa de morte do suicídio vai ser entre adultos jovens. O que acontece aí? A gente tem, por exemplo, uma restrição e uma redução aí nos meios, né, utilizados nas tentativas de suicídio, tá? Isso aqui é uma imagem para mostrar que dentro aqui, né, do intelecto do indivíduo, sai diversas expressões, diversos pensamentos que podem desencadear, né? Mostrar também que quando eles têm algo que propicia ali, né, o suicídio, né, além de problemas, de transtornos, ter ali algo que próximo, né, que sabe que está de fácil acesso, contribui aí para a tentativa de suicídio. Então, aqui em 2002, a Organização Mundial da Saúde, ela traz que apenas 25% dos casos de tentativa de suicídio procuraram hospitais públicos, tá? E aí, no Brasil, no SUS, a gente tem um total aí, pelo menos em 2000, a gente teve aí 9.312 casos de pessoas que procuraram o SUS, né? Mas que foram pessoas que tentaram suicídio. Então, é o que a gente fala aqui da ponta do iceberg. Da ponta aqui do iceberg, né? Então, por exemplo, quando a gente para olhar a fundo, a gente vê que o problema ele é muito maior do que quando a gente para olhar por cima. Então, por cima, tem aqui uma quantidade muito menor. Agora, quando a gente para avaliar, né, profundamente a situação, a gente vê que a gente tem muito problema aí em relação ao suicídio, tá? A gente tem os meios para trabalhar em relação, né, a essa prevenção do suicídio, né? Então tem o controle dos meios. O que a gente tem aí? O respeito, né, a preservação da cultura, a disseminação das informações, controle de fatores de riscos ambientais, trabalhar aqui o investimento, né, de políticas para os serviços de saúde, trabalhar aqui de forma eficaz a saúde mental do indivíduo, o acesso à educação e a distribuição de renda aí, que são alguns controles que podem ser feitos para a prevenção do suicídio. Meios mais utilizados para que possa ocorrer aí o suicídio. A utilização de medicamentos, né? A utilização aí, por exemplo, de carbamato, né? De drogas aí que podem causar, né? A gente tem aí o uso de medicamentos mesmo, né? Então, o diazepam, o rivotril, a carbamazepina, o fenobarbital são medicações que são psicotrópicas, medicações que são extremamente fortes, que têm uma atuação forte ali em cima do sistema nervoso central do indivíduo. Uma coisa que pode ser feita para de prevenção desse suicídio aí, a gente tem o treinamento de profissionais, né? Para orientação de famílias e de cuidadores, né? Então, por exemplo, se sabe que aquele indivíduo já tentou suicídio uma vez, né? Então, trabalhar aí o quê? Refazer a remoção de objetos que estejam de fácil alcance, né? Armas de fogo e substâncias que possam ser utilizadas para o suicídio, né? Então, fazer a remoção desses objetos aí, né? Não permitir aí o acesso a locais abertos e elevados, né, por exemplo, apartamentos, né, o cuidado aí, né, que a gente teve aí, vocês viram que em Brasília teve um tempo que a gente tinha muito suicídio, né, dentro aí de shoppings por conta da altura ali, né, e locais abertos também.
A gente tem, além de fazer a prevenção desse suicídio, né, em relação tanto em objetos, né, separar objetos, não deixar ao alcance dessas pessoas, né, medicamentos, locais como, por exemplo, alturas, né, locais, ou até mesmo deixar esses indivíduos sozinhos. Então, já sabe que o indivíduo ele apresentou, né, já apresentou um índice aí já tentou, né, suicídio, então tomar alguns cuidados para evitar a relação aí desse suicídio. E o negócio é tão, assim, quando a gente fala, né, de transtornos mentais e de comportamentos, o suicídio, vocês percebam que ele é um grande problema de saúde pública, infelizmente acontece muito, tá? Então ele tem um impacto social, ele tem um impacto psicológico, né, enfim, e ele tem um impacto familiar também. Então percebam que, por exemplo, até uma criança, a gente tem uma diminuição de, né, investimentos aí para políticas públicas, mas vocês percebam que, por exemplo, crianças, adolescentes, a gente tem um investimento mais baixo, mas a maioria, além de ter, né, uma gama aí de suicídio dentro da epidemiologia aí, né, das estimativas para adultos jovens, a gente tem crianças que tentam suicídio, a gente tem adolescentes, principalmente adolescentes. Então, por exemplo, eu já tive casos de filha de aluno tentar suicídio, por exemplo, com uma corda que encontrou dentro do carro da mãe, né, por conta de um problema familiar. Então, ela tentar o suicídio ali com a corda, tá? Outra coisa que dá para perceber em crianças, que dá para diagnosticar, desenhos, né? Então, o desenho, ele vai falar muito, a criança, ela se expressa muito em desenhos, né? Então, esse desenho, ele vai expressar muito, então, desenhos pretos e brancos, desenhos apresentando alguma situação ali, já é uma expressão, né, de um cuidado que tem que ter ali com aquela criança. Ela pode estar apresentando algum transtorno ali em relação a algum problema familiar, enfim. Vocês vão perceber que essa parte do desenho é tão importante para a criança que, por exemplo, já teve casos de pacientes, né, a mãe vir no consultório fazer um exame, trazer as crianças e as crianças desenhar. E aí, quando a gente pega para avaliar o desenho daquela criança, perceber através do desenho que aquela criança ela sofria ali maus tratos, abuso, era abusada sexualmente, né? Então, o desenho ele representa um papel importante, algo importante aí para diagnosticar os transtornos em crianças, né? Só que além de tudo isso, né, trabalhar essa relação dentro do nosso grupo, do nosso território. Então, se o indivíduo, né, se o profissional, ele trabalha ali numa UBS, numa atenção primária, que vocês conhecem, vocês estudaram aí, né, a parte de saúde pública, vocês viram que a APS ela é a porta de entrada do sistema, então vocês vão perceber o quê? Que a gente tem aí a participação da atenção primária em conjunto com a estratégia de saúde da família, os programas de saúde da família, né, para estar fazendo o diagnóstico, fazendo investigação da área ali, onde aqueles profissionais atuam, para poder fazer a captação de casos e diminuir os riscos de suicídio. Então, a captação precoce, ela é importante, tá? O desenvolvimento aí, o acompanhamento pós-alto desses pacientes que tentaram suicídio, precisaram, né, internar. Então, a internação desses pacientes, após a alta desses pacientes, né, pós-alta, é importante que a atenção primária ela faça um acompanhamento aí desse paciente. Então percebam que, seja no ambiente hospitalar, seja numa unidade básica, seja num CAPS da vida aí, né, a gente precisa dar continuidade no cuidado desse paciente, dar seguimento, né. Então, às vezes ele não vai dar continuidade ali pelo hospital, mas a unidade básica vai dar continuidade, vai dar seguimento ali ao cuidado daquele paciente. Então, verifiquem que a gente sempre fala para vocês na aula de saúde pública que ela é uma rede, né, hierarquizada, ela é uma rede descentralizada, porque ela vai atuar em diversos níveis da atenção, em diversos níveis de complexidade. E, consequentemente, a gente precisa dar o que para esses pacientes, tanto na saúde mental quanto em qualquer outro problema aí de saúde. Precisa dar o quê? A continuidade do acesso desse serviço, para que ele possa ter a continuidade aí, o acompanhamento desse, né, ter o acompanhamento aí pós-alta, para que a gente possa diminuir os riscos aí, né, de problemas e até mesmo sobrecarregar o sistema de saúde
né, por falta de continuidade do sistema, tá? Então tenham cuidado em relação a isso, principalmente quando vocês forem atuar, quem for atuar em CAPS, quem for atuar em unidades básicas de saúde, de fazer a captação aí desses indivíduos, né, promover uma autonomia dos indivíduos e principalmente a responsabilização, né, e a confiança para que a gente possa ter aí, diminuir os riscos de doenças, de transtornos mentais e de comportamentos aí dentro da população adscrita no nosso território, tá bom? Isso que eu tinha para passar para vocês em relação aos transtornos, tá? Continuem estudando, se esforçando, qualquer dúvida mandem mensagem, a gente se encontra na próxima aula. Vou avisar para vocês via plataforma quando vai ser o nosso fórum de dúvida, para que todo mundo acessem ao Skype, né, e possa tirar dúvidas aí em relação ao conteúdo. Então a gente se vê na próxima aula e até mais.